Olá, bom dia! Mais uma segunda-feira abençoada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero começar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de poder falar da Sua palavra. Quero agradecer também a você que tem assistido nossos vídeos, tem compartilhado, tem nos ajudado. E hoje eu quero falar para você a respeito de uma mulher que teve muita fé. Hoje eu quero falar para você a respeito de uma mulher que ela era meretriz, conhecida como uma prostituta, mas que a fé dessa mulher fez toda a diferença. Eu estou falando de Raabe. Você já ouviu falar de Raabe? Eu tenho certeza que sim. Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero começar dizendo para você a seguinte coisa. Deus, Ele tem prazer em recompensar aquele que tem fé. Raabe, ela estava destinada a ser destruída completamente. Mas só que essa mulher, Raabe, engraçado que assim como Raabe, todo Jericó tinha escutado falar no Deus de Israel, nas grandezas que Deus havia feito na vida daquele povo, mas somente Raabe creu. Observe que por causa dessa fé de Raabe, por ela crer e pela atitude dela, ela se salvou. Ela e toda a sua família. Isso me faz lembrar lá da cidade de Filipe, aonde Paulo fala para aquele carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso está escrito lá em Atos 16:31. E com Raabe não foi diferente. Eu quero ler para você aqui no livro de Josué, no capítulo 2, eu vou ler aqui o versículo 9, que diz assim: E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Observe que Raabe, ela fala com certeza. Ela não fala duvidando. Talvez Deus te dê a terra. Não, ela fala com toda certeza. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Observe bem. Aqui no 11 fala assim, ó: o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa de vós, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, no céu, e embaixo, na terra. Observe bem a fé dessa mulher. Raabe, ela teve uma oportunidade e ela se agarrou a ela. Ela se agarrou a essa oportunidade porque ela sabia que Deus já tinha dado aquela terra àqueles homens. Ela já tinha escutado falar nas grandezas de Deus. E olha só a ousadia. Aqui no 12 diz assim, ó, ela falou para aqueles homens que ela escondeu ele lá, eles entraram ali, né, na casa dela, e ela escondeu ele, porque ela sabia que eles eram homens de Deus. E ela escondeu, porque senão estavam querendo pegar ele para matar. O rei tinha mandado ir lá, que ela colocasse eles para fora. E ela contou uma história e falou: não, de fato ele esteve aqui, mas antes de fechar as portas, eles saíram. Vai, que vocês vão alcançar eles ainda. Mas na verdade ela tinha escondido ele. É muito linda essa história. Não vou ler inteiro por causa do tempo, mas eu quero que você leia aí na sua casa toda essa história, porque vale a pena. Aqui no 12 ela diz assim, ó: agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro.
ela intercedeu não só pela vida dela, mas ela intercedeu pela vida dos seus pais, dos seus irmãos. E é muito precioso. E olha aqui no 14, o que ele respondeu a ela. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Pensa bem, olha aqui no 18, o que ele fala no versículo 18. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Lembra que eu falei ali que me lembrava lá de Filipe, né? A mesma coisa. Então essa mulher, ela creu, ela simplesmente acreditou. E ela teve paz, ela recebeu em paz aqueles homens, ela zelou pela vida deles, porque ela sabia que o Deus que aquele homem servia era o Deus verdadeiro. E não importa se ela era uma prostituta, o que importa para Deus é a sua atitude quando você conhece o Deus verdadeiro. E Raabe, ela não perdeu a oportunidade. Eu anotei mais algumas coisas aqui, eu quero ler para você. Engraçado que, igual eu falei, não sei se eu já falei, mas ali em Jericó, todo Jericó tinha escutado falar, mas somente Raabe creu e fez a diferença. Eu quero ler para você também aqui no capítulo 6, também de Josué. Observe, Josué, porém, diz aos 2 homens que tinha espiado a terra: entra na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Gente, observe bem isso. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Olha que preciosidade. É muito importante você crer, você acreditar no nosso Salvador. Porque Raabe, ela creu. Aqui em Hebreus, no capítulo 31, fala assim, ó: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que você nessa manhã, você também possa ter essa mesma fé de Raabe. Mas eu quero falar com você um pouquinho agora a respeito da recompensa que Deus deu a Raabe. Em Jericó, Raabe, ela era conhecida como uma prostituta, como a meretriz. Mas em Israel, Raabe, ela foi reconhecida de uma outra forma. Raabe, ela se casou, ela deu à luz, ela teve um filho, o qual se chamou Boaz. Lembra de Boaz? Aquele que se casou com Ruth, aquela história belíssima que outro dia eu vou contar para você, a história de Ruth. Raabe, ela se casou com este homem e ela entrou para a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Mateus capítulo 5, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, ó: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi.
Raabe, ela foi bisavó do rei Davi. Você quer recompensa maior? O nome dela está registrado aqui nas Escrituras Sagradas de Deus. Não fala somente lá em Josué, ainda quando ela era uma meretriz. Fala também em Hebreus, fala em Tiago, e aqui em Mateus fala da genealogia. Ela entrou para a história da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela já não era mais a prostituta. Deus se agrada quando você intercede pela vida da sua família, pela vida dos outros. Deus dá recompensa a você. Aproveite a oportunidade. Se você ainda não tinha escutado falar sobre salvação, eu quero dizer a você nessa manhã que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Essa é a oportunidade que você está tendo. Raabe, ela não perdeu a oportunidade. Quando ela percebeu que aqueles homens eram homens de Deus, daquele Deus que ela já tinha escutado falar, e que ela creu, ela foi salva, ela e toda a sua casa. E hoje você está tendo a oportunidade de saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E somente através dele é que nós alcançamos salvação. Não existe outro meio. Faça como Raabe, se agarre a essa oportunidade. Clame a ele. Peça para ele salvar a sua alma. E peça também para ele salvar toda a sua família. Clame pelos seus amigos, pelos seus conhecidos. Clame até por aqueles que você não conhece, porque tenha certeza que você terá de Deus a recompensa. Que você possa nessa manhã ter a mesma atitude de Raabe. Que você possa crer, que você possa se agarrar a essa oportunidade de salvação. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele tem prazer em abençoar aquele que tem fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. É fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. A salvação é de graça. Você só precisa crer. Amém? Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Que você possa compreender isso. E a sua fé venha fazer a diferença. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado, um dia de paz. E fique atento. Se Deus te der a oportunidade de você receber alguém na sua casa, receba com alegria. Receba em paz, porque terás a recompensa. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.